Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Isaías do capítulo 35 ao capítulo 37. No começo da porção de hoje, o Senhor continua mostrando ao profeta Isaías que haverá restauração de alegria e de força para os que confiam no Senhor. Haverá também prosperidade e crescimento. Eu entendo que de forma limitada, mas presente, essa é uma revelação que vale sim para animar aquelas pessoas quando voltassem do exílio, serve para nós quando enfrentamos as dificuldades e o Senhor nos traz o devido livramento, nos modifica a situação, coloca as coisas em ordem mais uma vez. Mas eu entendo também que essa é uma realidade aí de forma completa, que a mensagem aponta para o reinado milenar de Cristo e daí por diante. Hoje nós temos sim esse cuidado e essa força da parte do Senhor e sentimos isso já, mas ainda é de forma completa, não é de forma completa, porque no mundo nós temos aflições. Nós devemos ter bom ânimo porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Então, ainda experimentamos de forma um tanto quanto limitada e já é tremendo, já é maravilhoso. Imagina como será experimentar isso de forma completa realmente, da forma como o Senhor tem para nos disponibilizar aquilo que Ele tem como melhor para nós, no momento em que todas as coisas estiverem em ordem, levando-se em conta o cumprimento da história que o Senhor tem para todos nós. O caminho para chegarmos até o cuidado completo do Senhor, ele não passa por ter rituais, sacrifícios ou festas. Tudo isso seria possível, a lei previa, também não passa por ir à igreja, ter trabalhos, reuniões e essas coisas. Tem isso sim, nós fazemos essas coisas, mas o caminho não passa por isso simplesmente. O caminho para realmente agradar ao Senhor passa por viver em santidade. Mais uma vez eu vejo que quando o Senhor revela isso em Isaías, ele aponta para Jesus Cristo, revelando que o Senhor Jesus é realmente Senhor e Salvador, e algo que inclusive é mostrado no início do Evangelho de João, que experimentam essa realidade aqueles que creem e se tornam filhos de Deus. É necessário realmente ter santidade. É claro, vamos fazer as atividades, vamos nos envolver nos trabalhos, vai ter sim ida para um lugar, para outro e essa coisa toda. Mas não pode ser simplesmente um mero ritual, simplesmente repetir uma ação. Tem que ser algo que brota de coração realmente, indo na direção da vontade do Senhor, buscando uma santidade de vida, buscando a vontade do Senhor mesmo. A segunda parte da passagem de hoje, ela é totalmente histórica, e nós já lemos a respeito dessa passagem, e Isaías mesmo foi citado quando nós lemos essa passagem, quando fizemos a leitura lá da porção que envolvia 2 Reis nos capítulos 18 e 19, e também 2 Crônicas no capítulo 32. Então nós já lemos por duas vezes essa história, essa parte histórica que nós temos mais uma vez agora no livro de Isaías. Toda a argumentação ela foi feita para tentar desanimar Judá, que estava cercada. Rabsaqué, falando em nome do rei da Assíria, que como povo, a Assíria como povo já tinha vencido em outros lugares. Pela leitura do livro de Reis mesmo, nós notamos que antes de chegar a Judá tinha invadido e dominado Israel. Pelos livros de história, não exatamente o mesmo rei que estaria agora no cerco em Jerusalém, mas 2 reis antes. Isso quer dizer que Rabsaqué estava falando aqui, tanto se vangloriando tanto dos feitos do atual rei, como dos feitos históricos da nação, daquilo que a nação já tinha feito ao longo da história. Então ele chega a falar com o povo e tenta desanimar, inclusive usando uma tática muito atual. Ele diz parte da verdade, para que as pessoas associem essa parte que é verdadeira e fiquem lembrando dela, mas ele segue numa argumentação totalmente mentirosa.
Lá no versículo 7 do capítulo 36, ele chega a falar que Ezequias destruiu os altos de adoração. E é verdade. Mas ele não diz que esses eram lugares onde a adoração era feita de forma errada. E, aliás, ele faz parecer que porque Ezequias fez aquilo, o Senhor não ia cuidar do povo. É como se o Senhor estivesse contra porque Ezequias fez aquilo. A tentativa era dizer que isso teria afrontado ao Senhor, que Ezequias teria feito algo que foi contra o Senhor e ele então não iria agir para salvar. Como ele disse uma parte da verdade, os altos realmente foram destruídos, uma pessoa menos entendida, uma pessoa mais desavisada, poderia mesmo achar que era tudo verdade. A questão é que Ezequias, ao fazer isso, e também dizer qual era o lugar certo de adoração, Rabsaqué chega a afirmar isso, ele confirma tanto na sua argumentação que os lugares de adoração, os altos foram destruídos e que Ezequias determinou um lugar específico. Na verdade, quando Ezequias fez isso, ele estava acertando as coisas com o Senhor e não levantando contra si algum problema que pudesse, quem sabe até mesmo atingir toda a nação. Nós precisamos observar o que é dito como um todo. A tática dos mentirosos envolve apresentar alguma verdade para tentar tirar o foco da bobagem completa, da mentira toda que eles têm para dizer. E isso acontece até os dias de hoje. Devemos usar a nosso favor essa possibilidade que temos de pesquisar as coisas de forma muito rápida e simples na internet e confirmar toda a história antes de acreditar que por conta de uma pequena parte que é verdade, tudo é verdade. Se realmente tudo for verdade, que bom, a pessoa falou que era verdadeiro. Mas nós temos que tomar cuidado com os que dizem uma parte da verdade e chamam a atenção para essa parte da verdade e mentem no resto todo. Porque no fim, tudo se torna uma grande mentira, pois mesmo essa parte da verdade retirada do seu contexto verdadeiro, interpretada com base numa mentira, ela também se torna mentira. Para aquele contexto ela é mentira, ela é verdade apenas no contexto em que ela é real, onde a verdade de fato está estabelecida. No contexto mentiroso ela não é verdade, ela é verdade só com todo o contexto dela. E olha que essa tática já foi usada lá pela serpente no Jardim do Éden, hein? E até os nossos dias há quem acredite em histórias que se diz apenas uma parte da verdade, mas faz isso apenas para poder mentir com todo o resto da história e as pessoas nem notam que o que está sendo dito é uma grande mentira realmente, porque tem um pedaço de verdade. Isso aqui é verdade, não é verdade? Olha só, isso é verdade. Só isso. O resto todo, o contexto todo se transforma numa grande mentira. Então, não faz sentido. Rabsaqué fez isso com a ideia de desanimar a todos. Ele falava inclusive na língua que o povo podia entender, para tentar tirar o vigor de uma possível batalha que viesse a acontecer. O rei busca o Senhor e quer a revelação do que deve ser feito, do que vai acontecer, o entendimento de todas as coisas. Chega a procurar o profeta Isaías e o Senhor confirma que não havia o que temer. Ele afirma e confirma que não precisa temer, até que acontece mesmo a obra e o povo sente realmente o Senhor agindo. Aquele que veio de forma arrogante, confiando em sua força, perdeu a batalha sem nem mesmo ter uma. E por fim, o rei que enviou Rabsaqué para falar tudo aquilo, acabou sendo morto pouco tempo depois. Quando o Senhor é afrontado, quando alguém tenta falar algo confiando em sua própria força, nos seus próprios entendimentos, até em acordos de pessoas tentando ir contra a vontade do Senhor, ou até mesmo quando a pessoa diz falar em nome do Senhor, mas fala um monte de bobagem, não está falando em nome dele coisa nenhuma, apenas diz que está falando, mas não está falando de fato, a batalha se apresenta contra o Senhor, é ele que está sendo difamado. E aí então ele age. O povo sentiu os efeitos da vitória daquela batalha. Eles tiveram então o que celebrar, mas a batalha foi mesmo contra o Senhor e ele mesmo venceu. Nós podemos confiar que os arrogantes e os mentirosos não manterão por muito tempo as suas obras. Eles podem até ter algumas vitórias, parecer que estão por cima, como revela, por exemplo, lá o livro dos Salmos tantas vezes, não é? Mas o Senhor deixa claro que dele não se zomba.
Não se fala que está falando em nome dele e não está, não se usa parte de uma verdade bíblica para poder enganar com todo o resto, para fazer parecer uma coisa quando é outra, para parecer espiritual quando não é. Não faz sentido querer dizer, mas isso foi feito, olha só como o Rabsaqué fez, foi feito realmente, o Senhor agora está contra vocês, porque ele destruiu os lugares de adoração. Aquilo era para realmente restaurar a verdadeira adoração. Então, nós temos que tomar cuidado com essa situação, e aí quando essas coisas acontecem, o Senhor mesmo resolve as coisas no devido tempo. Nós temos que tomar cuidado, podemos agir para alertar, como Isaías fez, ele disse, não, o Senhor vai cuidar de tudo, mas nós devemos também aguardar no Senhor, porque ele vai agir e vai cuidar de todas as coisas. Podemos esperar por isso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.